Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa make belíssima. Olha que coisa linda esses olhos usando somente makes nórdicas, incluindo a nova paleta Vesúvio da marca Byredo, uma marca sueca que ocupa o ápice da pirâmide das maquiagens de luxo, uma paleta muito esperada, é lançada anualmente em edição limitadíssima, porque uma vez que acaba, eles não fazem reposição. Esse ano eu consegui adquirir a minha e vou mostrar ela em detalhes aí pra vocês. Falaremos ainda da marca finlandesa Lumene, vou mostrar o pó solto e o corretivo para vocês. Além, é claro, de marcas escandinavas dinamarquesas. Entre elas, a Gosh Copenhagen, teremos a base e a máscara de cílios dessa marca, além do lápis de olho. Falarei também da Tombow. Eu vou tratar aqui como Tromborg, porque essa pronúncia é bem difícil para mim. Portanto, da Tromborg teremos iluminador, blush e bronzer. Além de batons das marcas Nilens Dior e Cooking. Portanto, se vocês aí têm curiosidade a respeito de maquiagens nórdicas ou escandinavas, fica aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Bom, vamos começar então com a base da Gosh Copenhagen, que como o próprio nome já diz, é uma base dinamarquesa, tá? Aqui de Copenhague. Ela se chama Hydra Matte, a minha cor é 04N, ela tem SPF 15 e essa embalagem de vidro. A Gosh Copenhagen é uma marca que está ali no mesmo patamar, digamos assim, da L'Oréal em termos de preço e qualidade, tá? Então, tal como L'Oréal, Maybelline, é possível encontrar essa marca aqui nos mercados, portanto, um produto de fácil acesso, seja porque é fácil de encontrar, seja porque o preço é bem legal. E vamos agitá-la aqui para aplicar na minha paleta. Vou aplicar já um pump inteiro na minha paleta, porque ela não é uma base de cobertura muito alta, tá? Uma cobertura leve a média, construível. E essa é a cor e a textura da base Hydra Matte da Gosh Copenhagen. Olhando assim, ela parece ser um pouco densa, mas ela é bem leve, tá? Vou começar aplicando aqui do lado direito do meu rosto. Bom, enquanto vocês me vêm aplicando a base, vamos ler aqui o que diz o site a respeito dela, tá? Base Hydra Matte da Gosh Copenhagen. Oferece acabamento luminoso, proporcionando ao mesmo tempo uma cobertura natural e decente. Essa base é repleta de ingredientes hidratantes que nutrem a pele, mantendo a oleosidade da zona T sob controle. Não precisa se preocupar com a oleosidade. Com esta base, você pode conquistar o visual luminoso que todas desejamos. Ela complementa diversos tons e tipos de pele. Bom, ainda tem meio pump aqui na minha paleta, tá? Portanto, eu apliquei meio pump desse lado. Como vocês podem ver, a cobertura é uma cobertura leve. Ela uniformiza bem o tom da pele, se vocês compararem com esse lado. Esse aqui está mais uniformizado, mas ela não cobre totalmente as imperfeições. Então, eu tô com uma marquinha aqui e uma marquinha aqui, de espinha, por exemplo. E elas continuam aqui aparentes, tá? E agora eu vou aplicar mais meio pump desse lado. Escolha entre 3 subtons diferentes: neutro, amarelo ou rosado. Esqueça as preocupações com pele sensível, pois a base Hydra Matte possui certificação antialérgica. Essa base está disponível em 24 tons diferentes. Adequada para pele mista e oleosa, base leve de cobertura construível, hidrata a pele e controla a oleosidade ao mesmo tempo, contém FPS 15, disfarça imperfeições para uma pele impecável e uniforme. Nas sobrancelhas, vou usar o Brow Tint da Gosh também, na cor Dark Brown. Esse produto tem duas partes, tá? A primeira parte é um gelzinho com cor, que não é a minha preferência, mas hoje eu vou usar aqui com vocês, para que vocês vejam como que funciona um produto nórdico com esse gelzinho. E na outra ponta, temos essa caneta, uma ponta bem fininha, para preencher as imperfeições com bastante naturalidade. Gosto desse produto? Mais ou menos. Ele tem uma boa qualidade, de fato deixa bem natural, mas essa canetinha, assim, com essa pontinha, demanda
tempo. Então você precisa ficar ali trabalhando por algum tempo, porque você vai desenhar pelinho por pelinho nas suas sobrancelhas. Então vamos lá, vou mostrar. Primeiro eu vou escovar minhas sobrancelhas com uma escovinha que eu tenho aqui, sem gelzinho. Espetar ela assim pra cima e vamos começar a desenhar. Então, mão leve, tem que ir bem de leve, tá? Pra não ficar o pelinho ali muito marcado. E aí, a gente vai desenhando onde a gente acha que falta um pelinho ou outro, ou vários. Quando aplica assim, parece que a cor tá bem clarinha, mas esse tom é o tom mais escuro que eles têm. E depois que seca, fica mais escuro, tá? Não precisa se preocupar. E agora eu vou vir com o gelzinho complementando a canetinha. Esse gelzinho tem cor, ele é marronzinho, tá? Então, essa complementada na hora de preencher as sobrancelhas. E tá lá a diferença de uma sobrancelha com esse produto e da outra sem. Então, percebam que dá um pouquinho de trabalho, que você tem que desenhar pelinho por pelinho, depois passar o gelzinho ali, que é uma coisa que eu não gosto muito. Mas esse produto não deixa o todo grosseiro, né? Normalmente eu não gosto de aplicar gelzinho, porque se ele for transparente, às vezes ele fica meio branco depois de um tempo. E se ele tiver cor, às vezes deixa a sobrancelha muito grosseira. Esse da Ghost não tem esse problema, é um gelzinho que tem cor, ele é marronzinho, mas ele é bem fininho, então não fica grosseiro. E a canetinha dá pra desenhar com precisão, mas demora, né? A não ser que você já tenha sobrancelhas bem preenchidas e aí precisa desenhar só um pelinho ou outro. No meu caso, as minhas sobrancelhas têm os pelinhos alongados, mas não tem muitos, então existem várias falhinhas, ou seja, para preencher eu preciso desenhar vários pelinhos. Por essa razão, não é um tipo de produto que eu gosto muito, tá? Prontinho, sobrancelhas feitas dos dois lados. Olha só como fica bonito o acabamento. Bem natural, bem preenchido e bem natural ao mesmo tempo, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou aqui, ó, com Pandora. Resgatei minha gargantilha da Pandora, que na verdade são duas pulseiras juntas. Coloquei também uns acessórios da Vivara, porque no Brasil elas são praticamente marcas irmãs gêmeas, né? Mas, não sei se vocês sabem, a Pandora é uma marca dinamarquesa, aqui da Dinamarca, portanto, escandinava. Tô querendo mostrar aqui outro detalhe do meu colarzinho, mas tá difícil. E agora vamos para o produto que eu estou mais empolgada para mostrar para vocês, porque serão primeiras impressões. Eu tenho aqui comigo a paleta da Byredo. Para quem nunca ouviu falar, a Byredo é uma marca sueca de luxo, 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 assim. Tá super no topo da pirâmide do luxo. Muito famosa por seus perfumes, mas suas maquiagens também são de altíssima qualidade. Vou abrir essa caixa aqui com vocês. Essa paleta é Vesúvio. Vesúvio é um vulcão ainda em atividade na Itália e ela foi inspirada nesse vulcão. Olha que belíssima essa embalagem. Toda espelhada com o vulcão aqui, uma coisa bem artística, né? E abrindo aqui, essas são as cores dessa paleta. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Eu não vejo a hora de testar. Eu acho essa paleta muito show, muito chique. E essa é a primeira vez que eu adquiro uma paleta Byredo. Não porque eu já não tivesse cogitado essa hipótese antes, mas porque foi a única vez que deu tempo. Normalmente eles lançam essa paleta grande, assim, com 18 cores, uma vez ao ano em edição limitadíssima. Por que eu digo limitadíssima? Porque uma vez que acaba o estoque, eles normalmente não fazem reposição. Então, isso traz também essa característica assim, de mais exclusividade para a marca, o que coloca a Byredo num patamar mais elevado nessa
pirâmide das maquiagens de luxo, digamos assim. Primeiras impressões, vou fazer um swatch, então bem rápido aqui pra vocês. Começando... Nossa, gente, que sombra macia. Que isso! E essa pigmentação? Olha só isso no dedo. Eu estou na primeira fileira, que são cores mais frias, né? Clarinhas mais frias. Que coisa linda. A primeira cor é a Delicate Pastel, Patent the Horizon, Vesuvius Veil, Blurred Sky, Smoky Blue e Eternal Vesuvio. Na segunda fileira, nós temos tons mais quentes, com exceção desses dois últimos aqui, que também são mais frios, tá? Gente, vocês não têm noção de como a fórmula dessas sombras é macia. Tô impressionada. Golden Halo, Gold Lava, a terceira fileira nós temos tons rosados, uma cor mais vermelha, outros tons em lilás, com um subtom mais neutro, eu diria. Eu estou quase sem espaço aqui, vou fazer na mão. Pastel Cloud, Fiery Pink, Volcanic Aura, Violet Veil, Volcanic Purple, é essa cor aqui, ó. E por último, Painted Memories. Então vocês percebam que é uma paleta completa, né? Tons com subtom quente, tons com subtom frio e tons com subtom neutro. Temos cores mais claras em tons pastel, assim como cores mais escuras, cores medianas. Muito brilho, paleta completíssima, belíssima. Vou começar fazendo o côncavo com este rosinha aqui. A fama dessas sombras é de que, apesar de cremosas, elas são muito fáceis de esfumar e de serem usadas em conjunto, porque às vezes quando a sombra é muito cremosa, é difícil de esfumar com outras sombras também cremosas. Dizem que essa daqui permite isso. Eu achei que passando essa sombra rosinha, ela fosse ficar mate, mas não, tá? É uma acetinada mesmo e tem umas partículazinhas assim de brilho. A pigmentação dessa sombra, assim, eu achei ok. Não achei extraordinária. Eu não sei se eu estou depositando muita expectativa nessa paleta. Mas, enfim, deixa eu já fazer do outro lado também. Agora eu vou pegar esse marrom aqui e vou dar uma escurecida no canto externo. Pra dar mais profundidade. Esse daqui sim tem uma boa pigmentação. Aquela rosinha que eu passei primeiro, eu confesso que não me agradou muito, tá? Ai, Fernanda, mas você está usando make nórdica, você não vai fazer um look clean girl? Gente, a questão do look clean girl é mais algo que foi construído em conteúdo de TikTok, essa ideia de que aqui na Escandinávia as pessoas só usam make no estilo clean girl. Isso não é verdade, tá? É claro que existe a tribo, né, o clã das clean girls, que está mais relacionado a mulheres bem jovens, eu diria até que adolescentes mesmo. Qual que é o estilo daqui? Existe sim o minimalismo, essa coisa no design. Então, se você for falar em design escandinavo, design que eu digo assim, de móveis, de cadeira, arquitetura, aí sim se fala muito em minimalismo. Mas na maquiagem e na forma de se vestir, isso tá mais para um mito. Não que seja 100% mito, como eu disse, existe o clã, existe a idade, né, em que as meninas são mais assim. Mas eu moro aqui já há 7 anos. Se fosse para eu classificar o estilo da dinamarquesa em específico, porque eu moro na Dinamarca, né, existem outros países que fazem parte da Escandinávia, eu posso falar mais aqui com relação à Dinamarca. Se fosse para classificar o estilo da dinamarquesa,
eu diria que é um estilo baseado na liberdade. A dinamarquesa, ela se veste da forma que ela se sente bem. Se ela se sente bem com o brilho da cabeça aos pés, é assim que ela vai se vestir. Se ela se sente bem com o cabelo colorido, seja em qual idade for, é essa a cor que ela vai usar no cabelo dela. Aqui foi onde eu vi pela primeira vez senhorinhas de cabelos coloridos, onde eu vi pela primeira vez mulheres usando tule e muita lantejoula à plena luz do dia, andando na rua por aí e tudo bem, nas suas bicicletas. Ninguém julga o estilo de ninguém. Então não existe essa coisa aqui das pessoas só se vestirem de uma forma minimalista e aquela maquiagem de clean girl. Não. A maquiagem elas usam da forma que elas querem. Existe sim uma questão com a pele, uma pele mais luminosa, mais leve, mas eu também acredito que isso esteja mais relacionado ao clima daqui. É um clima muito seco. Então, os produtos serem mais luminosos, mais glow, dar mais hidratação, é quase que uma necessidade. É mais uma necessidade do que uma escolha, tá? Então, é claro que muita gente aí pode discordar de mim. Essa é a minha visão, o meu ponto de vista, considerando que eu moro aqui e observo como são as coisas aqui há 7 anos, tá? E detalhe, essa é uma observação fora do TikTok, porque nem TikTok eu tenho. Agora eu vou vir de novo com aquele rosinha mais claro aqui no côncavo, tá? Bom, esse marrom que eu usei aqui pra dar uma escurecida no canto externo, eu achei que esfumou bem, tem uma boa pigmentação, mas não sei, também eu tava esperando mais. Nossa, será que eu criei uma expectativa muito alta e não tô achando assim tão fenomenal? Bom, já vou vir com essa sombra mais escura na linha inferior dos cílios. Dar aquela esfumada e abrida no olhar. Agora eu vou vir com esse rosa metálico aqui, ainda no canto externo, mas mais dentro da pálpebra móvel. Vou aplicar ele com o pincel pra gente ver a pigmentação. Não sei, deixa eu pegar um pincel aplicador pra ver se muda alguma coisa. Com o pincel aplicador fica mais bonito. Que a fama dessas sombras é de que, apesar de serem cintilantes e cremosas, elas podem perfeitamente ser aplicadas com um pincel que funciona bem para esfumar, para aplicar. Não tô sentindo muito isso, viu, gente? Vou ser honesta com vocês. Tá com outro pincel. Acho que com esse aqui deu mais certo. Quer saber, gente? Eu vou aplicar com uma esponjinha. Porque eu tô querendo mais cor aqui, entendeu? Com a esponjinha daí entrega, né? Isso acaba me deixando um pouquinho desapontada, porque eu tava esperando uma outra performance. Que, enfim, não aconteceu. Mas não que a sombra seja ruim, não é isso. Longe disso. São lindas, né? Olha só. Mas eu achei que eu fosse conseguir fazer tudo com pincel, porque normalmente os reviews são nesse sentido, né? No sentido de que essa fórmula permite esfumar tudo só com o pincel, que é uma pigmentação de outro mundo, enfim. Não é o que eu senti aqui, pelo menos com essas cores que eu usei até agora. Aplicando com a esponjinha, olha isso. Fica belíssimo, né? Com a esponjinha ou com o dedo também daria. Com a esponjinha eu acho que eu tenho um pouco mais de precisão para aplicar só numa partezinha aqui da pálpebra móvel. É melhor. Agora eu vou vir com essa sombra roxinha aqui e vou aplicar mais no centro, fazendo um degradê.
Tentar com a esponjinha também. E vou usar esse prata mais fechado aqui pra fazer o canto interno. Muito bonita essa cor, viu? Nossa, mãe, essa sim. Ela vem que vem com tudo. Agora eu vou usar esse cintilante bem clarinho aqui para passar no osso das sobrancelhas. Aproveitar também para dar uma esfumada melhor nesse marrom, né? Esse rostinho aqui, eu achei muito lindo ele, então vou trazer para linha inferior dos cílios também. Ela esfarelou um pouquinho, tá? Vou me aproximar bem para mostrar para vocês. Em algumas regiões deu uma pequena esfarelada, nada grave, né? Também não estava esperando por serem sombras mais cremosas, mas enfim, acontece. Prontinho, resolvido o problema. Agora eu vou vir com um lápis de olho da Gucci, que é este daqui, na cor 03 Expresso. Essa fórmula hoje é uma das minhas preferidas, se não for a minha preferida. É um lápis bom, bonito e barato, sabe como? Daqueles que você esfuma bem, com tranquilidade, tem uma boa pigmentação, não escorre no decorrer das horas, fica no lugar. Vocês vão ver aqui como esse lápis é excelente. Vou começar usando ele na parte externa da linha dos cílios superiores, tá? Só pra dar uma escurecidinha e uma levantada no olhar. Ele tá pontudinho porque eu acabei de apontá-lo. Olha como ele esfuma facinho, tá vendo? Resolvi agora passar ele em toda a linha superior dos cílios, tá, gente? Aproveitar que ele tá bem apontadinho, que daí fica bem fininho. Dá uma esfumadinha. E agora eu vou aplicar ele na linha d'água inferior e superior. Olha a facilidade de aplicar esse lápis, gente. E ele é desses marrons que tem um fundo meio avermelhado, estão vendo isso? Então, dizem que essa cor deixa os olhos castanhos com um aspecto mais claro. Eu confesso a vocês que eu não vejo muita diferença, mas há pessoas que juram que isso é verdade. Olho mais claro ou não, a verdade é que essa cor é belíssima e a qualidade desse lápis é indiscutível. De corretivo, vou usar o CC All Over, que é da Lumene, uma marca da Finlândia. E aqui na embalagem fala que tem cobertura média e é enriquecido com Nordic Lingonberry, eu não faço ideia do que seja isso, e ácido hialurônico. Deixa eu dar uma olhadinha, ver o que é esse Nordic Lingonberry. Agora eu fiquei curiosa. Nordic Lingonberry é Oshikoku vermelho europeu. Ah, é mirtilo vermelho. Esse nome é muito estranho. Oshikoku. Gente, Nordic Lingonberry é mirtilo vermelho escandinavo. Ele protege contra radicais livres, reduz o estresse oxidativo e previne o envelhecimento precoce. Tem ação calmante que pode reduzir vermelhidão, acalmar a pele e ser mais gentil com peles sensíveis. Minha experiência com esse corretivo é boa, eu gosto, mas eu prefiro selá-lo sempre, tá? Quanto à cobertura, é uma boa cobertura, não é alta, mas é de leve a média. Passar mais um pouquinho no canto do olho. Aqui assim. Aqui na minha testa também. Que a base que a gente passou não tem muita cobertura, né? Então, vou aproveitar para passar um pouquinho mais do corretivo. Como vocês podem ver aqui, gente, na minha testa, embora essa base prometa não ficar oleosa na zona T,
esse aspecto que ela tá deixando aqui pra mim é de oleosidade, tá? Eu não sou muito chegada nisso. Então, eu gosto sempre de selar essa base, tanto o corretivo quanto a base. Mas assim, essa é a minha experiência, tá? Muitas pessoas realmente relatam que ela não fica oleosa na zona T, apesar de preservar luminosidade. A forma que tá aqui, na minha opinião, é aspecto oleoso. E eu só tava esquecendo de aplicar a máscara de cílios, só isso. Começando com o Curvex. E vou aplicar a máscara de cílios da Gosh Copenhagen, que é esta daqui. O nome dela é Cat Eyes Drama. É certificada contra alergia e promete volume e curvatura. Eu adoro essa máscara, ela é muito boa. O aplicador dela é curvadinho assim, na mesma pegada da Dior, a Iconic Overcurl, da linha Dior Show, que é uma máscara que eu adoro. Essa aqui é muito boa também, não tão boa quanto a da Dior, mas tá quase lá, viu, gente? É uma excelente alternativa aí, uma alternativa mais baratinha. Olha isso. Eu apliquei o quê? 1 ou 2 vezes? Sabe aquelas máscaras assim, que são super fáceis de aplicar, entregam um resultado lindíssimo e que aí dá vontade de ficar aplicando, porque cada passada fica mais bonito? É essa daqui. Muito boa essa máscara. Tá lá, máscara aplicada dos dois lados. Olha que belíssima. Eu acho que essa máscara beira a perfeição. É uma das minhas preferidas. Tem um excelente custo-benefício. E para quem não quer gastar muito aí com máscara de cílios, eu super recomendo. Vou mostrar também os olhos aqui de pertinho, que eu não tinha mostrado ainda, né? Como ficou o resultado final dos olhos. Olha só que cores lindas! Com relação à qualidade dessas sombras, gente, não tem o que dizer, elas são de altíssima qualidade, ficam muito bonitas. Eu mexi, remexi, apliquei lápis ali, esfumei o lápis por cima delas, não saiu a pigmentação, não abriu, não manchou, então são muito fáceis de trabalhar. Só que eu estava esperando uma outra performance. Eu não sei se existe uma sombra cintilante metálica que dê realmente para trabalhar com pincel e esfumar e ao mesmo tempo ter essa pigmentação marcante, né? Normalmente as sombras que são metálicas, cintilantes, só tem que aplicar ali com um aplicador de esponjinha ou com os dedos, ou então se contentar com uma pigmentação menor, uma coisinha mais leve, mais suave. Eu gosto de ver a cor das sombras, então não é que não funcione com o pincel, mas eu tinha criado a fantasia na minha cabeça no sentido de que ficaria dessa forma que está aqui se eu aplicasse com o pincel, e não foi isso que aconteceu. De qualquer forma, com relação à qualidade dessas sombras, não tem o que falar, são belíssimas, alta qualidade, e eu amei esse olho, olha isso. Para selar essa maquiagem e matificar essa pele, eu vou usar o Sheer Finish Loose Powder da Lumene novamente, né? Marca finlandesa. Esse pó é um queridinho por aqui, as pessoas adoram, porque ele deixa o efeito bem natural. E para o clima daqui, ele é suficiente para segurar a maquiagem. Eu não sei como que seria no clima do Brasil, tá? Mas daqui dá certo. Ele vem com uma esponjinha assim, né? Vou colocar um tanto aqui na tampinha, pegar esse tanto com a minha esponjinha da Beauty Blender, tirar o excesso no dorso da mão, dando um peteleco, e vou aplicar na minha zona T. Na verdade, acho que eu vou aplicar no rosto inteiro. Vamos lá. Vou começar aplicando aqui na metade, para vocês verem a diferença.
Embaixo do olho, vou aplicar com uma esponjinha menor. E vou trazer aqui pro cantinho também do nariz. E tá lá o lado com o pó e o lado sem. Como essa base tem esse aspecto mais luminoso, dá pra ver uma grande diferença aqui, né? De um lado e de outro. Mas não que esse pó deixe um matificado muito pesado, né? Ele mantém ainda alguma luminosidade. É uma matificação bem natural. E embaixo do olho também, deixa bem aveludado. Observando que o canto desse meu nariz aqui do lado direito é o mais complicado. Normalmente os produtos craquelam ali. Não estou tendo problema nenhum com isso, com esses produtos. Belíssimo. E agora vamos para o outro lado. Pó aplicado dos dois lados e olha esse acabamento, que coisa linda, gente. Perfeito, né? Esse pó é um queridinho por aqui e não é à toa. Ele realmente é muito lindo. De bronzer, vou usar um blush, na verdade, que é um bronzer, eu diria, né? É o blush Vintage, da marca Tromborg. A pronúncia dessa marca, na verdade, é algo do tipo Tombow, mas, para facilitar a nossa comunicação, eu vou tratar essa marca como Tromborg mesmo, tá? Que é a forma que a gente lê em português esse nome. Então, vamos aplicar o bronzer. Ele é bem pigmentado, mas esfuma super bem. Essa marca é daqui da Dinamarca, portanto, uma marca escandinava. Então, percebam que é um bronzer, né? Daria aqui pra ficar só com ele, na verdade, mas eu vou passar um blush um pouquinho mais rosinha, já que a gente tá com essa make um tanto quanto rosada, né? Vou também contornar o nariz com essa cor. E passar aqui assim, na testa. Uma coisa que me incomoda um pouquinho só nessa fórmula é que ela é tão fácil de esfumar que ela vai sumindo, sabe? Então você não pode ficar ali insistindo muito com o pincel em cima, porque some, enfim. De blush, vou usar a mesma fórmula, mas dessa vez na cor Rose. Olha que rosinha delicado, belíssimo, subtom neutro a frio e tem uma leve cintilância. Um rosa um tanto quanto Barbie. E aí eu vou aplicar bem pouquinho, porque o olho já tá um tanto quanto forte. Só pra dar um, sabe? Mas percebam como ele é muito transparente. Então, se você vai esfumando, ele tem uma boa pigmentação, mas você vai esfumando, ele vai ficando transparente, até que desaparece. Aplicar um pouquinho no nariz também. E agora o meu produto preferido dessa marca, que é o iluminador, se chama Highlight. Assim, separadinho, conforme vocês podem ver aqui atrás. Highlight, né? Uma luz alta. E realmente ele tem uma luz alta, ele ilumina bastante. Não tem partículas evidentes de glitter, assim, de brilho. É um brilho perolado, lindíssimo, que vocês vão ver agora. Olha que belíssimo, gente. Esse iluminador, na realidade, ele não é só o meu preferido da marca. Ele está entre os meus preferidos no geral, se não for o meu preferido. Porque é esse tipo de iluminador que eu gosto. Que dá esse brilho bonito, mas você não consegue ver um glitter ou nada nele, tá vendo? Isso aqui eu acho muito, muito lindo. Dá vontade de ficar aplicando.
Olha isso, que lindo, gente. De batom, vou usar o 745 Cream da Nilens Dior, que é este daqui, uma marca bem tradicional aqui da Dinamarca, tá? Essa cor, eu confesso a vocês que eu estou na dúvida se eu vou usar só ela ou se eu vou misturar com outra, porque ela é um malva puro, que é esse lilás com fundo acinzentado. Essa cor não costuma funcionar muito bem nos meus lábios, eu fico com uma cara meio de zumbi, de morta, porque eu já tenho uma tonalidade de pele um tanto quanto pálida. Então, assim, vou tentar. Se eu não gostar, eu misturo com outro tom. Vamos ver no que vai dar. Vocês sabem que eu acho até... Não, tá muito cinza, né? Ficou muito cinza, né, gente? Eu acho que pro meu tom de pele não dá certo essa cor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o excesso e eu vou dar uma rosadinha com outro batom de uma outra marca, que é Ekukin, na cor número 05. É este batom aqui e ele é bem rosa, um rosa Barbie. Belíssimo, mas acho que ele sozinho com esse look não vai dar certo. Misturado com esse batom aqui, vamos ver no que é que vai dar. Melhorou, né? Tô vendo na tela da câmera que deu uma melhorada no aspecto, voltei à vida. E aí eu vou dar uma roubadinha aqui e fazer um contorno com o Edge to Edge da MAC, porque eu não tenho contorno labial de marca nórdica. Eu acho que um contornozinho aqui vai bem. Com relação aos batons, os dois são numa textura cremosa e eu adoro a fórmula deles. Esse daqui da Ekukin é que com esse visual ia ficar rosa demais, um rosa muito Barbie. Mas ele tem uma cor belíssima e é um batom cremoso que dura bastante nos lábios, não fica borrando, não fica transferindo, uma fórmula incrível. E esse daqui da Nilens Dior também, outra fórmula cremosa que eu amo de paixão. O problema é a cor nunca dá certo pra mim, eu errei no tom. Misturando as duas eu achei que ficou belíssimo, achei que ficou um tom ideal pro meu tom de pele e para esses olhos, nessa make no geral. Então tá lá, gente, make belíssima, feita totalmente com produtos nórdicos. E agora eu quero saber de vocês, vocês já conheciam esses produtos? Quais deles vocês gostaram mais? Para quem já conhecia, tem a mesma opinião que a minha? Deixa tudo aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, um beijo e até o próximo vídeo.